Eu quero convidar vocês a abrir as nossas Bíblias em Marcos 8, dos versos 11 ao 25. Assim diz a palavra do Senhor. Os fariseus chegaram e começaram a discutir com Jesus, e tentando pediram-lhe um sinal vindo do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: Por que essa geração pede um sinal? Em verdade lhes digo que nenhum sinal será dado a esta geração. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Ora, os discípulos que se esqueceram de levar pão e no barco não tinham consigo senão um só, Jesus os preveniu dizendo: Fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles começaram a discutir entre si, dizendo: Ele diz isso porque não temos pão? Jesus percebeu isso e perguntou: Por que vocês estão discutindo sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem, nem compreendem? Têm o coração endurecido? Têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos e não ouvem? Não se lembram de quando parti 5 pães para 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam: 12. E de quando parti os 7 pães para os 4.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Responderam: 7. Ao que Jesus lhes disse: Vocês ainda não compreendem? Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então cuspiu nos olhos do homem e, impondo-lhes a mão, perguntou: Você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu: Vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele, e o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido. E distinguia tudo de modo perfeito. E Jesus o mandou para casa, recomendando-lhe: Não entre na aldeia. Só até aqui. Vamos mais uma vez em oração. Senhor, Pai amado, nós te louvamos, Pai amado, pela tua palavra, Pai amado. Te louvamos, Pai amado, pela tua graça, Senhor. Nós sabemos, Pai amado, que a tua palavra, Senhor, é o meio pelo qual aprove o Senhor salvar. E a tua palavra, Senhor, também é o meio pelo qual nós podemos crescer na nossa fé, é o meio que nós podemos frutificar em boas obras, Pai. Que a tua palavra hoje à noite, Senhor, surta transformações nos corações, Pai. Que ela encontre corações, Pai amado, com solo fértil, Pai, para que possa, Pai amado, produzir bons frutos, Pai amado. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. O livro de Marcos relata o mistério, a morte e a ressurreição de Cristo Jesus em um relato rápido. E foi escrito por Marcos, também chamado de João Marcos. Embora Marcos não tenha estado entre os discípulos, ele se converteu um pouco depois e ele era um assistente do apóstolo Pedro. O texto que lemos agora, ele dá conta de 3 acontecimentos, né? No primeiro aqui, nós podemos perceber do versos 11 a 13, é os fariseus pedindo um sinal. Depois, do verso 14 ao 21, nós temos o fermento, né? O fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. E do versos 22 aos versos 25, nós temos a cura do cego em Betsaida. Esses acontecimentos estão posicionados na Bíblia logo depois de alguns milagres que vinham acontecendo ali na caminhada. Dentre esses milagres tem os 2 milagres da multiplicação. O verso 11, ele já começa falando dos fariseus.
Os fariseus eram um povo religioso e viveram na época de Cristo. Eles davam muita ênfase em regras religiosas e tinham uma devoção hipócrita. Acreditavam que a salvação era efeito da perfeita obediência à lei, por isso ignoravam a misericórdia e a graça de Deus. Eles também eram um povo preocupados com a aparência, por isso perseguiam Jesus, pois era mais popular que eles e fazia coisas que eles não conseguiam fazer. Eram muito conhecidos por criarem regras rigorosas que nem eles mesmos conseguiam cumprir. Por isso eram vistos como hipócritas. Até os dias de hoje, o nome fariseu é usado como sinônimo de hipocrisia. E podemos perceber que eles andavam seguindo Jesus. Eles viam alguns milagres com o intuito de atrapalhar o ministério. Podemos ver aqui no verso 11 que os fariseus chegam e começam a discutir com Jesus. No verso 11 diz assim: os fariseus chegaram e começaram a discutir com Jesus, e tentando, pediram-lhe um sinal vindo do céu. Meus irmãos, naquela época era válido pedir um sinal, era válido testar um profeta, averiguar se ele vinha de Deus realmente ou se era um falso profeta. Porém, os fariseus não estavam buscando a verdade. Esse teste é mais uma tentação para que Jesus haja em seu próprio interesse. Para os fariseus, não há a mínima possibilidade de que Jesus era o Messias. Vocês acham que se houvesse uma mínima possibilidade deles reconhecerem Jesus como o Messias, eles iam chegar discutindo com ele? Os fariseus testemunharam diversos milagres, mas nenhum foi o suficiente para que eles pudessem cogitar a possibilidade de Jesus ser o Filho de Deus. Eles não pedem um milagre da natureza ou um exorcismo, pois não podiam negar que Jesus havia realizado milagres, embora acreditasse que fosse em nome de Satanás. Como diz em Marcos, no capítulo 3, no verso 22. É, 3:22. Os escribas que tinham vindo de Jerusalém diziam: ele está possuído de Beelzebul, e ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. Os fariseus acreditavam que o que Jesus estava fazendo era em nome de Satanás. Vejam que o que eles pedem vai contra o evangelho, pois pedem prova para depois crer. Eles querem ver para crer. Querem que Deus prove de alguma forma que Jesus é o Filho de Deus, para então, só depois disso, eles crerem. E no Evangelho, a fé vem primeiro. Primeiro precisamos crer que Jesus é o Filho de Deus e que morreu pelos nossos pecados. Depois, nos arrependermos dos nossos pecados e assim o Senhor nos salva. Em Efésios 2:8 diz: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. No Evangelho, não tem essa de ver para crer. Essa proposta que os fariseus estavam fazendo vai contra os ensinamentos de Cristo. A Bíblia diz que todos somos pecadores. Veja o que Romanos 5:12 diz. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Todos nós nascemos em pecado. Por conta do pecado de Adão, nós nascemos cegos e surdos espirituais. E é Jesus que nos cura da nossa cegueira e da nossa surdez espiritual. Meus irmãos, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E os fariseus estavam ouvindo os ensinamentos de Cristo, mas apenas com seus ouvidos humanos. Porque eram cegos e surdos espirituais.
Eles estavam cercados pela verdade, testemunhando os prodígios e milagres realizados por Jesus, e eram incapazes de ver que estavam diante do verdadeiro Filho de Deus. Mas ainda tem outra questão. O sinal que os fariseus queriam seria dado com a ressurreição de Jesus dentre os mortos. Este é o sinal que confirma a identidade de Cristo. Vejam o que diz Mateus 12, 38 ao 40. Então, alguns escribas e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver algum sinal feito pelo Senhor. Mas ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. A ressurreição de Jesus é o sinal de que ele é o Messias. Jesus Cristo é o Messias, nosso Salvador, que morreu em nosso lugar. E vejam que o suspiro de Jesus indica emoção profunda. Ao responder, demonstra que não houve apenas uma tentativa por parte dos fariseus de confirmar a identidade de Cristo. Há muito mais por trás desse teste que os fariseus propõem. Uma tentativa maligna de atrapalhar a execução do plano de salvação. Mas Jesus não dá espaço para os homens plantar sua semente do mal. Ele responde de forma direta. Vou ler aqui o verso 12 e 13. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: Porque esta geração pede um sinal? Em verdade lhes digo que nenhum sinal lhe será dado a esta geração. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Vejam que Jesus faz uma promessa a essa geração de que nenhum sinal lhe será dado. E na sequência já se afasta, já vira de costa, entra no barco e vai para o outro lado do mar da Galileia. Jesus não dá espaço para os fariseus lançar o seu fermento. Jesus não tem conversa com esses homens. Agora vamos falar do acontecimento 2. A gente dividiu essa leitura em 3 acontecimentos, que é o pedido por sinal, aí depois os fermentos dos fariseus, o fermento de Herodes, e a terceira é a cura do cego de Betsaida. Agora vamos falar sobre o fermento dos fariseus. O que é o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes? Vai do verso 14 ao verso 21. Vou ler aqui. Ora, os discípulos se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um só. Jesus os preveniu dizendo: Fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Aqui, Jesus e os discípulos estão indo de barco para o outro lado do mar da Galileia. Neste percurso, em que os discípulos esqueceram de levar pão, Jesus aproveita para prevenir os discípulos de que tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Aqui Jesus não está preocupado com pão material, meus irmãos. Jesus não está pensando, e agora, como é que eu vou alimentar esse povo? A preocupação de Jesus é muito mais profunda que o âmbito material. Jesus está preocupado com os falsos ensinamentos, com a falsa doutrina dos fariseus e de Herodes. Perceba que pouco antes houve uma tentativa dos fariseus de tentar Jesus. Esse teste sugerido a Jesus pode estar mascarando uma tentativa de inserir uma dúvida ou insegurança nos seguidores de Jesus, que poderíamos chamar de fermento, essa tentativa. A dúvida, no caso, é a própria identidade de Jesus. Eles querem um sinal para provar que Jesus é realmente o Filho de Deus. Eles querem plantar essa dúvida nos seguidores de Jesus.
E quando eles lançam esse desafio, na verdade, eles estão querendo plantar uma dúvida no coração dos seguidores, e que pode ser considerado simbolicamente como o fermento dos fariseus. Essa dúvida que ele quer plantar, a gente pode chamar de fermento dos fariseus. O fermento na Bíblia é usado de forma simbólica, com diferentes conotações. Em alguns momentos, ele é usado como influência e pecado. Em outros, o sentido é crescimento e transformação. O ponto é, o fermento não simboliza o pecado. Ele representa o potencial destrutivo que uma falsa doutrina tem e a sua rápida disseminação. Ou seja, uma falsa doutrina se espalha rápida e sorrateiramente, contaminando os corações. Porém, o fermento também é usado na Bíblia para representar a transformação, crescimento. Jesus diz em Mateus 13, do 20 ao 21, que o reino de Deus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Portanto, aqui no verso 15, o fermento é usado de forma simbólica por Jesus para representar os falsos ensinamentos e a hipocrisia dos fariseus. E ao usar o fermento, Jesus enfatiza o perigo, pois o fermento tem essa característica. Após misturar na massa, ele não separa facilmente. Ele contamina toda a massa. E ainda tem o perigo de que o fermento age em silêncio, de forma sorrateira. Se você olhar 2 massas, você não viu, olha 2 massas, uma com fermento, outra sem fermento. Você consegue perceber a diferença? Não vai conseguir perceber. Por isso, Jesus previne que fiquem atentos ao fermento dos fariseus, para que não sejam contaminados sem perceber. Vejam como Jesus agiu com os fariseus, que estavam pedindo sinal. Jesus não deu papo, foi direto, em poucas palavras, disse que nenhum sinal lhes seriam dados. Virou as costas, entrou no barco e foi embora. O mesmo cuidado que Jesus recomendou aos seus discípulos, eu recomendo hoje para nós. Sim, porque ainda existe muito fermento de fariseu espalhado nos tempos de hoje. Não podemos brincar com falsos ensinos, nem subestimar seu potencial de destruição. E quanto mais conhecemos a palavra do Senhor, mais atentos estaremos para as doutrinas malignas, mais seguros estaremos contra as falsas doutrinas. São muitas doutrinas malignas, mas eu quero citar uma como exemplo, pois apesar de não ser tão conhecida pelo seu nome, é possível perceber no meio da igreja. O nome dela é antinomismo. Antinomismo é uma doutrina, uma falsa doutrina, é a ideia de que a pessoa pode viver descuidadamente porque não está mais debaixo da lei, e sim debaixo da graça, ignorando assim uma vida de santidade. Ou seja, agora que eu estou debaixo da graça, eu posso viver de forma que eu bem entender. Jesus que vai me salvar, ele morreu por mim, não são minhas obras, posso pecar, posso ter uma vida sem orar, longe de Deus. Meus irmãos, isso é heresia. O evangelho verdadeiro é que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e somos transformados pela mesma graça. Após sermos regenerados, nós somos chamados a uma vida de santidade. Se você se diz crente, mas fala palavrão, tem pecados que considera inofensivos, se você fofoca, não ora, nem lê a Bíblia, não ama seu próximo, não cuida do próximo, e vive distante de Deus, está na hora de você fazer uma autoanálise. Veja o que realmente tem dentro do seu coração. Veja se realmente você é salvo. Caso não seja, creia no Senhor Jesus somente. Se arrependa dos seus pecados, entregue a sua vida a Jesus e viva de forma digna do Evangelho. Ou se você é convicto da sua salvação, mas vive de uma forma parecida com a que eu listei, se arrependa e busque uma vida de obediência,
mortificando suas vontades diariamente. Cresça no conhecimento da vontade do Senhor e em uma vida de virtudes. Vejam que os discípulos andavam com Jesus, tinham testemunhado diversos milagres, estavam ouvindo todos os ensinamentos de Cristo. Mesmo assim, eles não entendiam do que Jesus estava falando. Veja comigo o verso 16 ao 19. E eles começaram a discutir entre si, dizendo: Ele diz isso porque não temos pão? Jesus percebeu isso e perguntou: Por que vocês estão discutindo sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem, nem compreendem? Têm um coração endurecido? Tendo olhos não veem? E tendo ouvidos não ouvem? Não se lembram de quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Percebam que eles pensam que Jesus está falando do fermento, se referindo ao pão que eles esqueceram. Em sua ignorância, os discípulos não entendem a metáfora de Jesus e considera fermento uma referência literal a pão. Jesus falou de fermento. Isso lembra que esquecemos de trazer comida. Eles não entendem que Jesus está falando e concentram-se exclusivamente na falta de pão. Jesus apresenta uma indignação justa, porque vê que os discípulos têm uma visão muito materialista e lhes falta uma percepção da questão espiritual, que é muito mais importante do que o que eles estão levantando. Então Jesus faz uma série de perguntas retóricas. Vocês ainda não perceberam nem entendem? No livro de Marcos, a falta de entendimento e o fracasso dos discípulos são centrais. Perceba que as perguntas retóricas que Jesus propõe, nos versos 17 ao 21, que nós lemos, giram em torno desses fracassos. Jesus associa a falta de entendimento à dureza do coração. No capítulo 6, no verso 52, diz assim: Porque não haviam compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estavam endurecidos. Esse ponto também é visto no capítulo 3, no verso 5. Vejam, então Jesus, olhando em volta, indignado e entristecido com a dureza do coração daquelas pessoas. Toda essa situação conota que, de alguma forma, os discípulos estão fracassando. De algum modo preocupante, os discípulos de Jesus assemelham-se aos de fora do círculo, para quem o segredo do reino de Deus ainda não foi revelado. Mas vejam que os discípulos fazem parte do grupo a quem o segredo do reino de Deus foi revelado. Vejam no capítulo 4, do verso 10 a 12. E quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes: A vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus. Mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Essa passagem é usada por Jesus para descrever a condição real da maioria do Israel incrédulo. Os discípulos são parte da massa espiritualmente anestesiada de Israel, mas estão saindo lentamente dela enquanto continuam seguindo Jesus e confiando nele. Percebam que mesmo estando ao lado de Jesus, ouvindo seus ensinamentos, testemunhando os milagres, um atrás do outro, eles ainda não tiveram despertamento espiritual.
pois estão presos aos entendimentos materiais. Veja comigo do 17 ao 20. Jesus percebeu isso e perguntou: por que vocês estão discutindo sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não perceberam, nem compreendem? Têm o coração endurecido? Tendo olhos, não veem, e tendo ouvidos, não ouvem. Não se lembram de quando partiu os 5 pães para 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam: 12. E de quando parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam: 7. Jesus traz à memória deles os 2 milagres da multiplicação, como vimos no verso 6, que nós lemos há pouco. Eles não entenderam o primeiro milagre da multiplicação, e isso foi atribuído à dureza dos seus corações. E agora, mesmo depois da repetição, eles ainda não aprenderam a lição. Na Bíblia, lembrar significa entender e agir conforme esse conhecimento. Nós precisamos lembrar dos ensinamentos bíblicos que temos estudados na nossa leitura diária, devocionais, EBD, cultos, e trazer para a prática de nossas vidas. Senão corremos o risco de termos o coração endurecido e ficarmos presos às demandas materiais ou do nosso eu, e não conseguimos desenvolver uma maturidade espiritual. Jesus traz à memória deles o desfecho dos dois episódios da multiplicação, mostrando que depois de 2 banquetes fartos, sobram vários cestos. E essa realidade aponta para a obra completa e provisão divina nos 2 milagres de alimentação, que já é também uma resposta à dúvida que os fariseus tentaram disseminar, pois esses milagres testemunhavam a provisão de Deus. Mas os fariseus não conseguiam ver, porque eram cegos e surdos. A maturidade espiritual está ligada ao crescimento da nossa fé. E à medida que crescemos em maturidade, mais seguros estamos em Jesus, mais confiamos nas suas promessas e frutificamos em boas obras. Veja que Jesus fecha esse acontecimento, esse segundo acontecimento do fermento dos fariseus, ele fecha com uma pergunta retórica e negativa. Ele pergunta: vocês ainda não compreendem? Em Mateus 16, do 5 ao 12, nós temos a mesma história sendo contada. Porém, o fechamento se contrasta com essa. Essa mesma história do fermento dos fariseus, ela é contada por Mateus, mas o final dela, ela tem um contraste com o final de Mateus, ou de Marcos. O final 12, eu vou ler o final 12 de Mateus 16, 12. Então, entenderam que Jesus lhes tinha dito que tivessem cuidado, não com o fermento usado no pão, mas com a doutrina dos fariseus e saduceus. O que temos aqui não é um erro bíblico, e sim Marcos e Mateus ressaltando os 2 lados da mesma moeda. Nitidamente, Marcos quer se concentrar na falta de entendimento dos discípulos. Marcos destaca que ainda não chegaram na fé plena. Os discípulos já estavam há tempo mais que suficiente com Jesus para adquirir entendimento, mas a boa notícia é que o ainda não sugere que dias melhores estão por vir. Jesus disse: vocês ainda não compreendem. Esse termo nos leva a crer que, apesar de ainda não compreenderem, esse momento vai chegar no futuro. Meus irmãos, e aqui eu quero puxar um jabá para a revista que nós estamos estudando na EBD, sobre as 9 marcas de uma igreja saudável. Uma igreja saudável é um ambiente onde somos impulsionados a buscar mais a Cristo, a vivermos uma eclesia bíblica.
onde o amor, o cuidado mútuo está entrelaçado no comportamento dos membros. Eu trago isto porque, assim como Jesus estava preocupado com o crescimento espiritual dos discípulos, em uma igreja saudável, isto também é uma realidade. Há uma preocupação com o crescimento de todos os membros em uma igreja saudável. Que todos os crentes da Igreja Batista Palavra da Vida venham se preocupar com o crescimento espiritual, que não venham ficar estagnados espiritualmente. Anos e anos sem crescimento. Meus irmãos, essa é uma preocupação real. Temos visto igrejas que mais parecem berçários espirituais. Sim, igrejas cheias de crentes que continuam bebês na fé, que não crescem espiritualmente, onde um pequeno grupo serve uma maior parte, que vão para os cultos com a visão consumista, de que estão indo para receber algo. Uma pessoa que precisa ser alimentada não consegue alimentar ninguém. Precisamos crescer em toda boa obra, crescer no conhecimento da vontade do Senhor. Eu peço que essa palavra transforme nossos corações, para que busquemos o crescimento espiritual, para que possamos buscar o crescimento através da leitura diária da Bíblia, que cresçamos em sabedoria e em prática de fé. Vamos agora para o terceiro acontecimento, que é a cura do cego em Betsaida, que vai do verso 22 ao 25. Eu vou ler. Então chegaram a Betsaida, e lhes trouxeram um cego, e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então cuspiu nos olhos do homem, e impondo-lhes a mão, perguntou: Você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu: Vejo pessoas, mas elas parecem com árvores que andam. Então Jesus novamente pôs a mão sobre os olhos dele, e o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. E Jesus o mandou para casa, recomendando-lhe: não entre na aldeia. A primeira coisa que podemos perceber aqui é que Jesus pega o cego pela mão e leva para fora da aldeia. Certamente o lugar mais reservado, aonde estariam só os discípulos e os que seguiam Jesus. O que nos leva a crer que essa cura pode ter um ensinamento específico para eles. Nós sabemos que Jesus poderia ter curado este cego de uma só vez, mas não fez. Ele resolveu curar em duas etapas. Perceba que o método usado para esta cura é o mesmo usado para curar o mudo e surdo do capítulo 7. Sim, depois que Jesus cuspiu nos olhos do homem e o impondo-lhe as mãos, perguntou: Você vê alguma coisa? Ele respondeu: Vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Este homem não ter ficado 100% curado na primeira tentativa, não quer dizer que Jesus está perdendo a mão, ou algo do tipo, ao ponto de precisar de duas tentativas para conseguir ter êxito no milagre. Não tem nada a ver com isso. Podemos perceber que ver as pessoas como árvores é ver vultos. É algo que já ajudaria o cego a seguir algum rumo, mas correndo o risco de tropeçar em algo que a sua vista não tivesse capacidade de distinguir. Afinal, era uma visão turva. Mas no verso 25, então Jesus novamente pôs a mão sobre os olhos dele e o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido. Vemos que Jesus novamente põe a mão sobre os olhos dele e imediatamente o homem passa a ver, nitidamente, de forma perfeita. Hoje, nós estamos expondo 3 pontos
três acontecimentos, estamos expondo três acontecimentos diferentes. Eu quero mostrar que há uma ligação entre os três. No primeiro, os fariseus pedem um sinal, e este sinal é para que eles creiam que Jesus é realmente o Filho de Deus. Então, analisando essa situação, podemos concluir que o maior problema destes fariseus é a falta de fé. Sim, porque eles pedem um sinal para que possam crer. Eles querem ver algo que os façam crer que Jesus é o Filho de Deus. Mas fazendo uma pequena ilustração, o que eles pedem seria como uma pessoa enferma pedindo para ficar curada, para depois tomar um remédio. Sim, meus irmãos, porque o remédio para a cegueira espiritual é a fé. Efésios 2,8 diz, né? Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. A cura para a cegueira espiritual é a graça do Senhor, mas é mediante a fé. Os fariseus tinham seu coração endurecido e só buscavam formas de contaminar os ensinamentos de Cristo. Eles não buscavam a verdade. Eles estavam algemados em suas convicções. Já no segundo acontecimento, os discípulos não entendem o que Jesus quer dizer quando pede para terem cuidado com os fermentos dos fariseus. Neste ponto, vimos que Jesus é duro com os discípulos, enfatizando que a sua falta de entendimento reflete uma cegueira espiritual. E seguindo o raciocínio anterior, onde vimos que a fé é o remédio para a cegueira espiritual, podemos conectar com o próximo acontecimento, que é a cura do cego em 3 etapas. Assim podemos dizer que um homem cego espiritualmente é curado em etapas, pois a fé é crescente. No início, o ímpio entende que Jesus morreu pela remissão dos seus pecados, e que ele precisa se arrepender dos seus pecados e deseja ter uma vida transformada com base nessa verdade. Essa é a fé salvífica. Mas a Bíblia fala que quando passamos por essa experiência, estamos morrendo para o mundo e nascendo para uma nova vida. Portanto, espiritualmente falando, todo recém-convertido é um bebê que acabou de nascer. Um recém-convertido precisa crescer em fé e maturidade. Paulo diz em Romanos 10, e assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. Meus irmãos, quanto mais crescemos na fé, mais crescemos em obediência. Quanto mais crescemos na fé, mais amadurecemos espiritualmente. Quanto menos maturidade espiritual temos, mais comprometidos com nós mesmos, com coisas materiais nós estaremos. Assim como os discípulos estavam preocupados com pães no sentido literal, talvez já pensando em suas próprias refeições. A maturidade espiritual nos conecta com as demandas do espírito e nos afasta das demandas do nosso ego, do nosso eu. Ao ponto de que o inverso também é verdadeiro. Quanto menor for a minha maturidade, mais compromisso comigo mesmo vou ter. Vou estar focado nas coisas materiais, o egocentrismo vai dominar o meu viver. Por isso, precisamos buscar o crescimento espiritual. A vida de um crente está em constante transformação. Todos os dias precisamos crescer em boas obras, no conhecimento da vontade do Senhor. A Bíblia relata o cristão como em um processo de edificação. E o que é isso? Eu fiz uma pesquisa no dicionário e edificação significa obra arquitetônica de grandes proporções, edifício, construção, casa, prédio. Talvez você já tenha ouvido falar do Burj Khalifa. O Burj Khalifa, ele é um prédio que fica localizado em Dubai. Ele tem 828 metros de altura. Eu não sei se ainda hoje ele é o mais alto do mundo, né?
Eu acho que já tem outros prédios que passaram. Ele tem 160 andares, construído em 6 anos. Custou cerca de 8 bilhões de reais para a construção completa. É uma construção enorme, né? De proporções gigantescas aos nossos olhos, né? Esse prédio não passa de uma casinha de palitos feita num isopor, se comparado com a edificação da vida de um cristão. Nós, cristãos estamos em uma obra onde o objetivo é sermos parecidos com Cristo. O que é Burj Khalifa na frente de Cristo? Nós estamos sendo edificados para sermos igual a Cristo, o nosso Salvador, o Messias. Nós, pecadores, por natureza, sendo edificados para sermos igual a um Deus santo, santo, santo. Não tem na face da terra uma obra maior que essa. E o incrível é que nessa obra é o Senhor que banca tudo. E ainda coloca cada tijolo com as próprias mãos. Nós somos edificados pela graça do Senhor. Diariamente é o Senhor que nos edifica, é o Senhor que nos ajuda numa vida de santificação. Não é nossas forças, não é nosso esforço. Se for por nossas forças, nós vamos fraquejar, nós vamos falhar. A mesma graça que nos salva é a graça que nos ajuda na nossa edificação. Portanto, toda honra e toda glória sejam dadas apenas a Deus. Meu irmão, que você possa buscar uma vida comprometida com a obra de Deus. Que você possa permitir Deus trabalhar em sua vida todos os dias. Não tem como crescer se você não buscar a Deus diariamente. Buscar conhecer a sua palavra, a sua vontade. Eu tenho o mesmo intuito de Marcos, de destacar a necessidade que um cristão tem de buscar o crescimento espiritual. Não podemos permanecer 2, 5, 10, 20 anos estagnados espiritualmente. Se você não estiver crescendo, meu irmão, há algo errado. Se você perceber essa deficiência na sua vida e não consegue reverter, não hesite em pedir ajuda. É nosso dever como igreja, como integrante de um corpo, prezar pela saúde de todos os membros. Que o Senhor esteja nos ajudando diariamente, que nós possamos estar comprometidos com o Evangelho, que nós possamos buscar um viver digno do Evangelho diariamente. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai amado, louvado seja o Teu nome, Senhor. Porque sabemos, Pai amado, que o Senhor que nos salva, Pai amado. E sabemos, Pai amado, que é o Senhor que nos edifica, Senhor. É o Senhor que nos dá o crescimento na fé, Senhor. É o Senhor, Pai amado, que está conosco, Pai, diariamente, Pai. Nós te louvamos, Pai amado, porque nada disso depende de nós, Pai. Pai amado, que essa palavra, Senhor, possa encontrar corações, Pai amado. Corações com um terreno, Senhor, preparado para frutificar em boas obras, Senhor. Para frutificar numa vida, Senhor, contigo, na Tua presença, Pai. Louvado seja o Teu nome, Senhor, pela maravilhosa obra da salvação, Senhor. Porque se nós podemos hoje estar na Sua presença, é pelo derramamento de sangue de Cristo, Pai amado. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém.